modelos. Eu gosto de deixar apenas um modelo na minha tela e remover, ocultar o meu grid. E vou deixar somente o meu superior na minha tela. E aqui, com uma área posterior a ele, quando a gente for selecionar uma área que a gente não queira, por exemplo, tudo isso daqui, a gente vai selecionar essa região, mas também a parte posterior. Isso a gente não quer geralmente, né? A não ser que seja um modelo que você não vai precisar do palato, aí é interessante você sempre angular para que não fique uma malha em cima da outra, tá? Então aqui vou fazer a seleção, toda a região que tá com essa falha aqui nesses triângulos, né? E vou fazer aí, pronto. Agora que a gente selecionou, vocês percebam que na seleção, quando a gente faz a seleção unicamente, a gente seleciona os triângulos daquela região, né? Só que esses triângulos, obviamente, que eles estão em alturas diferentes, por isso que vocês veem aqui completamente serrilhado. Se vocês querem fazer uma seleção mais contínua, né, mais orgânica, existe sim uma ferramenta chamada Smooth Boundary, que está aqui dentro de Modify, tá? Então, na aula, a gente usa bastante as ferramentas do Edit, mas essa última opção aqui, Modify, a gente também tem ferramentas muito importantes. Então, aqui, Smooth Boundary, ou o atalho da letra B, quando eu clico, ele cria uma seleção, né, uma média da nossa seleção. Então, a minha borda da seleção, ele cria um pouquinho de triângulos para um lado, outro para o outro, e ele faz uma média, tá? Então, essa linha aqui é a média da seleção, né, dos triângulos de um lado para o outro em relação à borda que ele localizou. Quando eu aceito, olha só como fica uma seleção mais contínua, tá? Isso pra gente facilita bastante quando a gente está fazendo essa limpeza, né? Porque aí, quando eu vou fazer o delete, né, quando eu vou excluir essa região que eu não queira, ela fica muito mais lisa, já fica um pouco mais preparada, não me dá tanto trabalho depois quando eu for fazer, né, algum ajuste pequeno, tá bom? Vou fazer do outro lado em volta de todo o modelo. Se vocês tenham aqui, como aqui esse escaneamento não ficou muito legal essa região, vocês precisam ter bastante cuidado na hora de fazer a seleção, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa seleção e vou tentar passar o meu pincel de alisamento para ver se esses pequenos triângulos que ficaram aqui nas bordas eu consigo fazer o alisamento só com esse pincel, tá? Como eu comentei já com vocês em aula, esse é um pincel bastante complicado e sensível, ele ajuda bastante, só que como ele faz, né, alterações nessa malha, dessa borda, a gente tem que usar com bastante calma e sensibilidade, não pode ficar com o mouse parado ali, senão ele vai começar a alterar os triângulos e pode criar um problema na nossa malha, tá? Então eu utilizo sim, mas passando bem rapidamente aqui assim, pra gente não ficar com muitos problemas. Nessas regiões aqui dessas falhas, a gente também consegue utilizar ele, tá? Então a gente vai puxar os triângulos da malha para fora. Olha só, eu tô colocando esse meu centro vermelhinho, né, para fora. Tô levando para fora. Então eu tô levando os triângulos da minha malha e tô tentando esticar eles para fora, tá? Se eu fizer o caminho inverso, olha só, de fora para dentro ele faz o contrário, tá? Então tomem cuidado para ver o que vocês querem fazer com a sua malha. Tá bom? Se vocês estiverem satisfeitos, é só vocês terminarem isso e acaba a sua edição. Aqui eu vou fazer, fica mais fácil eu resolver esse pequeno problema aqui, fazendo uma seleção e deletando, do que eu tentar ficar usando o Sculpt aqui. Veja bem, aqui ó, pequenos erros eu consigo
resolver com ele. Erros muito grandes, ele pode criar um problema, tá? Então aqui, eu vou fazer a seleção da minha borda, diminuo o pincel, dou 2 cliques bem próximo à borda. Quando não dá certo, eu tento fazer novamente até dar certo, tá? Aí, pronto. Eu tenho uma outra ferramenta aqui no Modify que é para a gente melhorar, otimizar a nossa borda. Isso tem mais em relação, não sei se vocês perceberam aqui, em relação aos triângulos. É isso agora para mostrar para vocês, tá? A borda ficou linda, só que olha só essas duas ilhotas de triângulos que a gente tem aqui. Essas duas ilhotas de triângulos não fez com que eu conseguisse fazer a minha extrusão, tá? A gente não pode ter isso na nossa malha, porque como a gente está selecionado o nosso objeto, essas duas ilhotas de triângulo e toda a malha do nosso objeto é a mesma coisa. Então o software ele não consegue entender que eu quero fazer a extrusão do meu objeto e não das ilhotas, porque para ele é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou selecionar e vou excluir isso daqui. A gente também tem a possibilidade de fazer a seleção de todo o modelo. Então, se eu der um Ctrl A, ele vai selecionar todo o modelo para mim. Eu vou selecionar o Edit Extrude. Pronto. E aqui, eu mudando o offset, ele vai mudar para mim a direção, né, dos modelos, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando todos os triângulos de toda a minha malha e mudando a direção deles, formando uma casca, né, na direção, no offset que eu quero. A única consideração para eu fazer isso é que eu não posso ter um modelo articulado, né, que isso é muito mais fácil tirar ele de articulação, de oclusão, tá? E eu não posso mudar a direção sempre tem que estar constante, tá? Então aqui, tanto faz eu fazer negativo ou positivo, eu vou também conseguir fazer a extrusão de todo o meu arco, vejam. Só que aqui, eu estava nessa posição e ele trouxe para baixo, tá? Se eu quiser fazer o contrário, eu tenho que colocar o menos aqui na frente. E aí ele vai continuar na minha posição de oclusão e vai fazer a extrusão para cima dessa vez, tá? Eu consigo alterar aqui o formato que ele fecha aqui para mim, deixar em flat. Agora, a direção sempre tem que estar constante. Eu vou aceitar. Aí. Agora aqui eu vou fazer um plane cut para visualizar como que tá a parte interna, tá? Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês o outro lado. Tem uma boa altura de base, né? E o plane cut, estou vendo aqui que ele vai fechar para mim da forma certa que eu quero. Só que antes disso, eu preciso verificar. Se eu vou fazer uma impressora em resina, eu preciso fazer uma espessura das paredes, né? Não é muito legal, não é muito inteligente eu fazer uma impressão com todas as paredes sólidas, né? Um modelo sólido, um modelo maciço. Então é mais interessante, quando eu faço a impressão em resina, eu fazer paredes ocas para o meu objeto, tá? Então aqui eu vou cancelar. Se eu for fazer uma impressão em filamento, tudo bem. Aí sim eu consigo fazer isso sem problema nenhum, tá? Só fechar e deixar ele ocado por dentro com uma pequena, com só a parede externa sem nenhuma espessura. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma parede interna. Então vim aqui em Edit, Follow. Hollow, ele vai calcular novamente. Aceitei. Prontinho. Agora sim. Agora eu vou fazer um plane cut somente na altura que eu queira. Lembrando que ele vai cortar o que tiver transparente, tá? Então aqui eu vou cortar um pouquinho mais para cima para não cortar o meu palato, tá vendo aqui? Ele tá cortando o palato. Então vou deixar um pouquinho mais acima a minha seleção para que não haja esse corte de palato. Aí. É isso aí. Cortar ou não o palato depende muito do que vocês queiram, tá?
Para, por exemplo, alinhadores invisíveis, não é necessário ter palato. Então, eu já teria feito, em vez de ficar cortando cada seleção, selecionando as bordas e cortando, quando é modelo para alinhadores, eu já uso o Plane Cut direto, né? Então, eu deixo ali, pelo menos, até a gengiva inserida, onde tiver legal para mim, e aí eu já corto. E com isso, eu otimizo pra caramba o meu tempo, tá bom? Aqui vou sentar. Aí. Prontinho, gente. Agora é só fazer a mesma coisa para o modelo inferior, tá bom? Grande abraço!